Em agosto de 1969, uma sequência de assassinatos abalou os Estados Unidos e mudou para sempre a forma como o país enxergava violência, fanatismo e manipulação. Entre as vítimas estava a atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses e meio. O mais intrigante é que o homem considerado responsável por aqueles crimes não estava presente na cena dos assassinatos. Ainda assim, foi condenado à prisão perpétua. Seu nome era Charles Manson. Mas como um homem sem riqueza, sem influência política e sem qualquer cargo de poder, conseguiu convencer outras pessoas a matarem seu lugar. Para entender essa história, precisamos voltar muitos anos. Charles Manson nasceu em 1934, no estado de Ohio. Sua infância foi marcada pela instabilidade. Sua mãe, Kathleen Maddox, era muito jovem quando ele nasceu, e sua vida familiar foi conturbada desde o início. Durante a adolescência, Manson passou por diversas instituições para menores infratores e, já adulto, acumulou várias passagens pela prisão por crimes como furtos, fraudes e roubos de carros. Foi justamente na prisão que ele desenvolveu uma habilidade que mais tarde se tornaria sua principal arma, a capacidade de manipular pessoas. Charles observava o comportamento humano, aprendia técnicas de persuasão e se apresentava como alguém capaz de oferecer respostas para quem se sentia perdido. Em 1967, ao deixar a prisão, encontrou um país completamente diferente daquele que havia deixado para trás. Os Estados Unidos viviam a chamada Era Hippie. Milhares de jovens buscavam liberdade, rejeitavam as regras tradicionais da sociedade e experimentavam novas formas de espiritualidade, além do uso de drogas psicodélicas como o LSD. Foi nesse ambiente que Charles Manson encontrou o público perfeito. Ele passou a atrair jovens, principalmente mulheres, prometendo amor, liberdade e uma nova forma de viver. Aos poucos, essas pessoas abandonavam suas famílias, amigos e antigos valores para segui-lo. O grupo ficou conhecido como Família Manson. Apesar do nome, eles não eram parentes. Viviam juntos em um antigo rancho chamado Spahn Ranch, na Califórnia, onde Manson exercia controle absoluto sobre todos. Ele decidia o que cada pessoa fazia, com quem se relacionava e até como deveria pensar. Manson utilizava longas conversas, privação de sono, isolamento e o uso frequente de LSD para enfraquecer o senso crítico de seus seguidores. Aos poucos, eles passaram a acreditar que Charles possuía uma compreensão especial do mundo e que tinha uma missão quase espiritual. Uma das ideias mais conhecidas defendidas por Manson ficou conhecida como Helter Skelter. Inspirado por uma interpretação completamente distorcida de músicas dos Beatles, ele acreditava que uma grande guerra racial estava prestes a acontecer nos Estados Unidos. Segundo sua teoria, o caos destruiria a sociedade e, no fim, ele e sua comunidade emergiriam como líderes de uma nova ordem. Hoje sabemos que essa interpretação não tinha qualquer fundamento. Era uma crença criada por Manson para justificar suas ideias e fortalecer seu domínio sobre o grupo. Com o passar do tempo, suas ordens ficaram cada vez mais extremas. O que antes parecia apenas uma comunidade alternativa começou a se transformar em algo muito mais perigoso. No início de agosto de 1969, Charles Manson decidiu que era hora de colocar seus planos em prática. Na noite de 8 para 9 de agosto, ele reuniu alguns de seus seguidores e deu uma ordem simples, mas assustadora: ir até uma casa em Los Angeles e matar todas as pessoas que estivessem lá. Nenhuma daquelas vítimas conhecia Charles Manson. Mesmo assim, aquela madrugada entraria para a história como um dos crimes mais famosos do século XX. Na noite de 8 de agosto de 1969, Charles Manson escolheu 4 integrantes de seu grupo: Charles Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian. A missão era clara: ir até a casa localizada na Cielo Drive e matar todos que estivessem lá. A residência havia pertencido anteriormente ao produtor musical Terry Melcher, que havia recusado apoiar a carreira musical de Manson. Na época dos crimes, porém, Melcher já não morava mais ali. A casa era ocupada pela atriz Sharon Tate e por seu marido, o diretor Roman Polanski. Polanski estava fora do país trabalhando. Naquela noite, Sharon recebeu alguns amigos em casa. Horas depois, os integrantes da família Manson chegaram ao local e cometeram os assassinatos.
5 pessoas morreram: Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski e Steven Parent, que havia chegado ao local pouco antes dos acontecimentos. A notícia chocou Hollywood. A polícia não conseguia entender quem teria cometido o crime, nem qual seria o motivo. Não havia sinais claros de roubo, e as vítimas pareciam não ter ligação entre si. No dia seguinte, Charles Manson decidiu que um único crime não seria suficiente. Dessa vez, ele acompanhou seus seguidores até outro bairro de Los Angeles. O casal escolhido foi Leno LaBianca e Rosemary LaBianca. Segundo a investigação, Manson entrou na casa, amarrou o casal e depois deixou que seus seguidores executassem o restante do plano. Novamente, mensagens foram deixadas na cena do crime para confundir a polícia e reforçar a ideia de que os assassinatos faziam parte de algo maior. Naquele momento, ninguém imaginava que os 2 casos estavam ligados. Para os investigadores, pareciam crimes completamente diferentes. Durante semanas, a polícia seguiu pistas que não levavam a lugar algum. A ligação entre os 2 casos só começou a aparecer quando integrantes da família Manson foram presos inicialmente por outros delitos cometidos no Rancho Spahn. Enquanto estavam detidas, algumas integrantes fizeram comentários sobre os assassinatos. Uma dessas informações chegou aos investigadores e mudou completamente o rumo da investigação. Pouco a pouco, depoimentos, evidências e testemunhos permitiram reconstruir o que havia acontecido. Ficou claro que Charles Manson não havia cometido pessoalmente a maior parte dos assassinatos, mas havia planejado, incentivado e comandado seus seguidores. O julgamento começou em 1970 e rapidamente se tornou um dos mais famosos da história dos Estados Unidos. Manson chamava a atenção por seu comportamento dentro do tribunal. Em determinado momento, gravou um X na própria testa, dizendo que havia sido apagado pela sociedade. Nos dias seguintes, várias de suas seguidoras apareceram com o mesmo símbolo gravado no rosto, demonstrando que sua influência permanecia forte. Em 1971, Charles Manson e alguns integrantes da família Manson foram condenados por assassinato e conspiração. Inicialmente receberam pena de morte, mas a decisão foi convertida em prisão perpétua quando a pena capital foi temporariamente suspensa na Califórnia. Charles Manson permaneceu preso até morrer em 2017, aos 83 anos. Mais de 5 décadas depois, o caso continua sendo estudado por historiadores, psicólogos e criminólogos, não apenas pela gravidade dos crimes, mas porque mostrou como um líder carismático, usando manipulação psicológica, isolamento e controle emocional, foi capaz de convencer pessoas comuns a cometer atos extremos. O nome Charles Manson se tornou um símbolo do perigo representado pelo fanatismo e pela perda da capacidade de questionar uma autoridade. Talvez essa seja a maior lição dessa história. Os crimes de 1969 não ficaram marcados apenas pela violência, mas por revelarem até onde a manipulação pode levar quando pessoas entregam seu senso crítico a alguém que promete respostas simples para problemas complexos, porque toda história deixa um vestígio.